Olá, muito boa tarde! Segunda-feira, dia magnífico para começar uma nova semana, para começar novos projetos, para começar com novas decisões. As segundas-feiras são sempre mágicas. Tudo depende como é que nós as vamos encarar. Por isso, eu adoro a segunda-feira. Sempre gostei imenso da segunda-feira. Boa tarde. Aqui. Olá, boa tarde, Sandrina. Também gostas das segundas-feiras ou nem por isso? Eu sou fã da segunda-feira. Gosto. Acho que a segunda-feira é aquele dia da semana que nós preparamos para novos projetos, para novas aventuras. Sou fã mesmo. Hoje estou a beber um aloé de manga. Este é de saborzinho a manga, desculpem. E então estou a beber com água morninha, porque ajuda-me na minha digestão, ajuda-me a hidratar o meu corpo por dentro. E então ao final do dia, se há coisa que eu gosto, bora lá começar uma semana top. Assim é que se fala, Sandrina, porque acho que à segunda-feira é sempre... Olá, Lúcia! Bem-vinda! Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, será? Muito obrigada por estares presente. A ti e as outras restantes também, mas a ti realmente acho que não tinha-te visto aqui. Lúcia, estava aqui a perguntar se gostas da segunda-feira. O tema hoje eu vou perguntar se alguém gosta da segunda-feira. Eu sou fã da segunda-feira. Por isso... Então hoje vou trazer uma receita muito simples, porque várias pessoas já me perguntaram como é que eu faço. Às vezes os meus pequenos almoços estão elaborados e como é que eles têm aquele aspecto. E às vezes são coisas tão simples, que nós achamos que é muito mais fácil colocar dentro de um copo e está feito. Como sabem e quem me acompanha sabe, que se há coisa que eu gosto é aplicar amor, seja no que for que eu esteja a fazer. E então o meu pequeno almoço, esse principalmente, eu gosto de cuidar dele como se eu estivesse a fazer um banquete. Comer lagosta, fosse o que fosse, eu gosto de elaborar as minhas receitas, de colocar mesmo todo o amor, todo o empenho nessas receitas, porque eu vou comê-las. E então se eu vou comer, eu tenho que sentir bem aquilo que eu vou comer. E então, hoje vou fazer uma coisa... É a tua folga? Então hoje de certeza que estás na segunda-feira. Então, olha, eu já estive aqui a adiantar um pouco hoje aqui os meus copinhos. Para quem sabe também, sabem que eu utilizo sempre copos para elaborar os meus pratos ou os meus pequenos almoços, seja o que for. Já estive a fazer uma mousse de chocolate, já fiz, ela está aqui a arrefecer um pouco. Tenho 2 copos, porque somos 2 aqui, é sempre a dobrar. Por isso tenho os meus 2 copos, tenho uma mousse de chocolate feita. E agora vou fazer, a imitar, digamos, a parte de de um chantilly. Vocês já foram ao café, todos nós já fomos aos cafés e tomamos aquele cappuccino que vem assim com aquelas natas, aquela canela. Então é esse o efeito que eu vou hoje colocar aqui no meu pequeno almoço para amanhã. Porque eu vou querer que ele esteja bem fresquinho, então vou já prepará-lo para amanhã ele estar assim nesse ponto. E depois o facto de ele estar com uma textura de mousse, amanhã quando eu estiver a comer, ele vai-me saber lindamente. Então já tenho a parte do chocolate preparado e agora vou preparar, digamos, o chantilly por cima, ou as natas, como queiram. E eu vou utilizar o biscoito crocante, ele fica muito bom. Ou com o biscoito crocante ou com o baunilha cremoso. Eu hoje vou utilizar o biscoito crocante, porque eu depois no final eu vou fazer aqui para vocês verem, vou fazer tipo uma farofazinha para colocar por cima. Tipo assim uma amêndoa torrada, só que aqui eu vou alterar
os ingredientes para dar outro ar ao meu prato, ao meu pequeno almoço. Então, tenho um copo. Neste copo eu vou colocar média de 250 ml de água morninha. Aquela água já está morninha. Vou adicionar 2 colheres. E vou aqui adicionar. E mais 2 de proteína. Eu hoje também no meu template eu coloquei lá, nós hoje íamos falar dos hidratos de carbono. Como vocês sabem, também à segunda-feira nós temos sempre à noite numa sala Zoom, em direto, para quem quiser ver. Basta só pedir o link e a senha que nós cedemos para verificar. E hoje vamos falar dos hidratos de carbono, que é um tema muito complexo. Muita gente fala sobre os hidratos de carbono, mas eles são essenciais. Existem 2 tipos. Lá, Isabel Dias. Existem 2 tipos de hidratos de carbono, os simples e os complexos. E então logo nós vamos saber quais são os simples, quais são os complexos e quais são as funções deles. Ao contrário de muita gente acha que nós devemos eliminar os hidratos de carbono, nem sempre é assim, porque eles são uma fonte essencial para nos dar energia, mentalmente principalmente, e então eles são muito fundamentais. Por isso, se quiseres saber um pouco mais sobre hidratos de carbono e as suas vantagens e desvantagens, e quais são os bons e quais são os maus, quais são os simples, quais são os complexos, eu daqui a pouco, terminando o direto, basta vocês me pedirem o link que eu vos cedo esse link da sala Zoom juntamente com a senha para que vocês possam assistir. Então vou preparar aqui as minhas natas, digamos assim. Vou fazer um pouco de barulho. Fechem os ouvidos que eu vou começar. Olá Dália, boa tarde. Aqui já está preparado. Ele está bem espessozinho, porque é assim que eu vou querer. Eu agora até vou adicioná-lo um pouco no frio, enquanto nós vamos preparar a parte da farofa. Só tirar aqui um pouco. Eu não gosto de desperdiçar comida. E isto para mim, deitar alguma coisa fora é desperdiçar. Por isso, só para vocês terem uma noção, ela ficou bem espessozinho. E agora vou pôr ali um pouco no congelador. Vou ali e volto já. É mesmo aqui ao lado. Então pronto. Ele está ali um pouco no congelador. Então agora vamos preparar a nossa farofa para colocar por cima. Vou utilizar uma taça simples. Dentro dessa taça eu vou colocar um pouco da nossa PDM, da nossa proteína. Vou só pôr meia colher, não há necessidade de pôr mais. Se depois existir, sim, nós colocamos. E vou utilizar aqui o nosso streng. Porquê que eu vou utilizar o streng? Porque como a parte de baixo da nossa mousse, ela é de chocolate, e o streng, como tem sabor a chocolate, eu vou utilizar a parte do chocolate, que é para fazer um contraste bonito. Olá Sandra! E então vou utilizar aqui para fazer um contraste e vocês já vão verificar como realmente ele vai ficar bonito. Vou utilizar uma colher, só para que vocês terem uma noção do que é este streng. E no início, quando eu o conheci, a primeira coisa, e eu sei que há pessoas que vão se lembrar daquilo que eu vou dizer, há pessoas mais novas que não se vão recordar possivelmente do que é, mas a comparação que eu faço a este produto é o Coqui. Quem se lembra do Coqui? Aquilo que vinha naquelas latas castanhas, as grandes, normalmente a gente comprava sempre as grandes, e comprava-se no supermercado.
aquele cheirinho a chocolate, tão doce, só o facto de abrir a tampa, aquele cheirinho vinha ao ar. Então é precisamente o cheiro que este produto tem. Ele é um recuperador pós-treino. Nós de manhã, quando acabamos o exercício físico, utilizamos sempre o nosso pós-treino. Ele, além de conter proteína, ele nos vai ajudar porque ele tem todos os BCAAs, tudo o que é necessário a nível de desporto, ele tem. Não me perguntem muito o que é que ele tem, eu só sei o resultado que ele faz e o resultado para mim, além de dar esse porte de proteína que tem, é quando nós fazemos uma caminhada, quando nós fazemos algum exercício físico, quando estamos algum tempo sem o fazer ou estamos a fazer uma atividade que realmente nos puxe pelo corpo, digamos assim, que os nossos músculos dê ali uma carga máxima. Então, quando nós tomamos o nosso Rebuild Strength, no outro dia, quando nós levantamos, quando nós acordamos, é como se nada tivesse acontecido. Porquê? Porque ele é um excelente recuperador e é o que ele faz com a nossa massa muscular, ele reconstrói para que nós possamos estar bem. E depois também utilizo muito como sendo um porte para acrescentar no que eu vou fazendo nas minhas pequenas degustações, nos meus pequenos almoços, nos meus jantares, nas minhas iguarias, nos biscoitos, em tudo o que eu possa utilizar, realmente eu utilizo. Então aqui já tenho a mistura feita, vou buscar um pouco de água fria, que a água que eu tenho aqui é só da quente, da morna, e eu não quero água morna. Então aqui com a colher nós vamos misturar para ela ficar bem envolvida, estas duas proteínas. E depois é fantástico quando nós estamos a preparar um pequeno almoço, ele já vai ter ali a quantidade de nutrientes e proteína, tudo o que é necessário, mas depois com esta farofa, digamos que vamos dar um extra para nós ficarmos muito mais saciados. Como eu já falei diversas vezes, a proteína ela é essencial. E outra coisa também, além dela ser essencial para nós ficarmos saciados, outra coisa que a proteína faz no nosso organismo é que quando há uma perda de peso ou quando a pessoa quer fazer uma massa muscular, ganhar massa muscular, ou quer eliminar gordura, ou quer fazer uma transformação corporal, é muito importante nós darmos proteína. E então, eu posso dizer, apesar dos meus 36 kg eliminados, eu não tenho uma única pele caída, as minhas peles não ficaram caídas. Porquê? Porque eu dei sempre proteína nas minhas refeições, seja com a nutrição, seja as refeições que eu faça fora a nutrição. Ela é super importante nós adicionarmos proteína. Já tivemos aqui um tema à segunda-feira, do qual falamos da proteína, mas reforço sempre a importância da proteína na nossa alimentação, está bem? Aqui ela já está misturada e agora vou adicionando água fria, mas vai ser só assim aos bocadinhos e vou mexendo pouco a pouco para ela começar a ficar úmida, a ficar bem envolvida uma com a outra. Mas eu vou querer que ela fique assim tipo um granuladozinho, que é para o efeito que eu vou desejar, é esse mesmo que eu vou querer, está bem? E vocês vão verificar como vai ficar lindíssimo. Depois, com as costas da colher nós vamos fazendo pressão para que ela realmente se una bem e fique bem ligada. Ela já começa a ganhar a textura que eu vou desejar. E porquê que nós juntamos água? Aí era muito mais fácil nós adicionarmos o pozinho por cima e estava feito. Não, porque senão vai saber a pó e não é esse o resultado que nós queremos. Nós queremos estar a comer algo que seja saudável, que seja agradável na vista e que seja agradável também quando passa daqui para aqui. Que é nós comermos, está bem? Então, ela já começa a ficar unida. Só tirar aqui um bocadinho. Bom. Se por acaso nós enganarmos na quantidade da água, podemos
pôr então um bocadinho mais, ou de uma proteína ou da outra. Eu, como é lógico, vou optar pela de chocolate, porque eu gosto de chocolate, né? E gosto do sabor. E então ela vai ficar tipo assim um enfarinhado para nós depois colocarmos por cima. Não necessita de muita água, é só mesmo 2 gotinhas e ela fica tipo este farinhadozinho, que é mesmo esse o objetivo que eu quero. E cá está, que esta farofazinha está preparada. Então vamos lá completar o nosso prato, o nosso copo, digamos assim. Eu não sei se alguma vez vocês já experimentaram o nosso aloé. O nosso aloé de manga, mas ele é maravilhoso. Eu cada dia que bebo fico mais apaixonada por ele. Não só pelos resultados que ele cria dentro de nós, mas realmente só pelo sabor que ele tem. O de manga é então uma coisa. E temos o de manga. Para quem não conhece, nós temos um aloé, que é o aloé max. Ele tem 97% do aloé do sumo da planta. E então, se este é bom, que tem 47%, o outro então é assim uma coisa magnífica. Então, ora bem, aqui está feita. Então eu vou buscar ali ao congelador o nosso chantilly. Sim, vou buscar. Então o que é que aconteceu? Ele, além de ter ficado muito mais espesso, ele já arrefeceu, porque eu vou utilizar, eu ainda não comprei, mas tenho que comprar porque cada vez mais eu estou a utilizar e é importante. Mas eu fiz aqui um saco pasteleiro assim de urgência, à última da hora, porque eu gosto de elaborar as minhas coisas, mas também gosto que elas estejam a sua apresentação. E então coloquei o bico, que eu tenho a seringa, mas não apeteceu pôr aqui a seringa de confeccionar os pratos. Então utilizei o biquinho, utilizei um saco plástico, vou adicionar, digamos, aqui o nosso chantilly aqui dentro do saco plástico. E agora fazemos aqui um bocadinho de pressão. Já cá está, ele aqui a começar. Mete-se aqui. E vamos agora aqui buscar então os nossos copos. Como eu já vos disse, eu gosto de elaborar os meus pratos e é isso mesmo que eu vou fazer. Então vou fazer como se fosse um montinho em círculo, mesmo para parecer com aquele aspecto de chantilly. Agora vou aqui ao outro, ao lado. Era mais fácil pôr com a colher? Sim, quem quiser utilizar, mas o efeito depois já não vai ser o mesmo. Porque uma coisa é nós colocarmos com uma colher, outra coisa é nós fazermos este efeito. Na realidade ele vai ficar muito idêntico, mas o resultado aqui na minha vista, para o meu objetivo, que é eu gostar daquilo que eu faço, vai ser completamente diferente. E cá está. E então agora o que é que nós vamos fazer? Visto que ele está com este montinho aqui no meio, qualquer um deles, nós agora vamos adicionar, então, digamos, a nossa farofa por cima. E fica assim com um aspecto magnífico. E amanhã, quando eu for comer, ele vai estar super cremoso, tipo mesmo aquele aspecto de mousse, vai ficar incrível. Ora cá está.
podem verificar se ele não está com aspecto divinal. Esta farofazinha assim por cima fica cremosa, fica solta, fica com aquele sabor a chocolate. Bem, uma coisa mesmo divinal. Agora o que é que vai acontecer? Vai para o frio. E agora vou ter que... A parte má disto é que só posso comer amanhã. Essa é a parte que me vai assim, tipo... Pronto. E se eu amanhã quiser adicionar uma canela, assim por cima, o chocolate com o sabor a canela, fica uma coisa magnífica. E o biscoito crocante, como ele tem uns crocantes que... o sabor dele é de biscoito e nata, mas depois traz o crocante. O crocante é tipo quase como se fosse esta farofa, que fica desfeita dentro da... Quando nós fazemos, trituramos, ele fica todo desfeito. Então o sabor do nosso chantilly, das nossas natas, se é assim que se possa chamar, ela vai ter esse sabor a biscoito. Juntamente com o biscoito que está por cima, eu nem vos digo, amanhã eu coloco a sensação que foi. A foto eu coloco hoje para vocês verificar como ele ficou giro, mas a sensação eu só conto mesmo amanhã para vocês saberem. E se quiserem, já sabem, daqui a pouco vamos ter então os nossos hidratos de carbono. É um tema muito importante para nós adequarmos ao nosso dia a dia, para nós vermos realmente que muitas vezes aquilo que tiramos na nossa alimentação nem sempre é o mais correto, porque eles são essenciais e só mesmo com o conhecimento é que vamos ter essa noção de como é importante o conhecimento na nossa alimentação. E vou-me despedir para vocês com aquela frase que já é hábito eu transmitir sempre no final. E lembrem-se sempre de ser felizes com o que têm, enquanto buscam tudo aquilo que desejam. Porque na realidade não é aquilo que nos acontece, mas sim aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece. Quando tu tens a informação e não aplicas, quando nós não a temos, a gente ainda ficamos naquela tipo, não sabemos o que é que acabamos de fazer e andamos aqui tipo à deriva. E uns mandam para a esquerda, outros mandam para a direita e nós andamos aqui à deriva. Agora, quando nós temos o próprio conhecimento, aí sim, não é aquilo que acontece, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que acontece. Ou melhor falando, não é aquilo que sabemos, mas é o que nós fazemos com aquilo que sabemos. E a informação, o saber nunca ocupou lugar, então já sabem. Se quiserem participar, basta pedir o link. Se não, já sabem. Sejam felizes com o que têm, enquanto buscam tudo o que desejam. E na quarta-feira eu vou cá estar. Quarta-feira, possivelmente, vou ver aqui uns pedidos que me fizerem e eu vou selecioná-los, mas possivelmente vamos fazer algo salgado. Hoje temos aqui uma parte mais doce, mas para a próxima semana será salgado de certeza. Olá, Daniela! Pergunta inicial do dia. Gostas ou não gostas de segunda-feira? Eu adoro segunda-feira. Por isso, digam aí se vocês gostam ou não da segunda-feira. Eu sou fã. Adoro. Porque à segunda-feira nós começamos com novas aventuras, novos desafios. Olá, Daniela. Novos desafios, novas conquistas, novos pensamentos e novas motivações. Por isso, da minha parte, um até já, um até quarta, um até amanhã e sejam felizes. Obrigada! Obrigada, obrigada, obrigada!